Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vou esperar mais alguns irmãos entrarem aí, porque geralmente eles demoram um pouco para... Os irmãos demoram para aparecer, né? Demoram para aparecer na live. Vou chamando os irmãos aí. Quem quiser aprender o que é criacionismo contínuo, é uma consequência também da doutrina ocasionalista, né? Então vou expor no começo o que é o ocasionalismo. Não vou ficar me prendendo a termos filosóficos. Vou dizer o que é. Não vou ficar dizendo o que não é e que outra coisa não é. Porque se a gente sabe o que é, obviamente tudo que não é já não é. É a regra né, da não contradição, a lei da não contradição. Se eu sei que é verdade, óbvio que aquilo que não é verdade não é verdade. Aquilo que vai de encontro contra a verdade, né, não é verdade. Então, vou falar sobre isso. Eu vou aguardar um pouquinho mais para os irmãos irem entrando na live, né? Como a gente vê no ocasionalismo, Deus é a única causa da realidade. Deus é o que causa toda a realidade. Deus criou o mundo a partir do seu poder, do seu próprio poder. Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito. Ele não pode aumentar, Ele não pode diminuir. Por quê? Porque Ele é perfeito, Ele não tem necessidade de nada. Deus não precisa de nada. Deus não criou o mundo, o homem, porque Ele tinha uma necessidade de alguma coisa. Deus é infinito e perfeito, e Deus é espírito. Então a espiritualidade de Deus, todos os atributos de Deus são indivisíveis. Então Deus ser espiritual é, por natureza, uma perfeição de Deus. Deus é espírito, isso é perfeito, isso é ser perfeito. Deus não precisa ser material para ser perfeito. Deus não criou o mundo porque Ele precisava de alguma coisa. Pelo contrário, o mundo e a matéria, ou a realidade, ou a criação é que precisa de Deus. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Deus é autossuficiente. Não apenas autossuficiente, Deus Ele é a beleza. Quando você olha alguma coisa esteticamente bonita, você vê que aquela coisa é bela. Aquela coisa é bela, mas a coisa em si é bela, mas ela não é a beleza. Ela é bela. Ou seja, existe naquela flor ou naquele objeto que você viu algo da beleza, mas aquele algo não é a beleza. O que é a beleza então? Essa é uma pergunta que os racionalistas eles encontraram tateando. Então a beleza não é algo material, não é algo que você pode segurar ou tocar. Isso é um problema para a nossa mente obtusa, porque isso pode criar abstrações. Por exemplo, Platão ele acreditava que a beleza ela vivia no mundo das ideias, nos universais, e era algo, uma ideia, né? Só que uma ideia pressupõe uma mente, né? Da onde vem a beleza? E outra, a beleza ser só uma ideia, em primeiro lugar, torna a beleza abstrata, né? Porque uma ideia, um pensamento, só uma proposição abstrata. Mas a palavra de Deus diz que Deus é belo, né? Lá nos Salmos 27, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a beleza dele no santuário. Deus tem beleza em si mesmo, e Deus é belo. E Deus tem a sabedoria em si mesmo. Então quando você vê a beleza das coisas, você vê a sabedoria de Deus também. Você vê sabedoria nas coisas quando você vê as coisas. Mas essa sabedoria que você vê não é a própria coisa em si mesma, mas ela está ali contida atrás das coisas, por trás dos sentidos, por trás daquilo que você vê. Por trás daquilo que você vê está essa sabedoria, que Deus criou o mundo com sabedoria. É dito que o Senhor com sabedoria fez os céus, né? Com a sua sabedoria. Vamos lá, texto bíblico que diz isso: com a sua sabedoria fundou
lá em Provérbios 3:19. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou o mundo. Provérbios 3:19. Então, a palavra diz em outro lugar que com a sua inteligência ele também fez o firmamento. Né? Então, a sabedoria de Deus, né, que dá. Inclusive, olha só, quem deu entendimento ao meteoro? Existe um versículo em Jó que diz isso. Mas como assim meteoro tem entendimento? Que coisa de louco isso, cara. Vamos ver. Quem deu entendimento ao meteoro? É Jó, eu não lembro o versículo 38 e 36, olha isso. Quem foi que deu sabedoria? Né? Lá no versículo, deixa eu ver aqui, 28, 38 e 36. Quem pôs sabedoria nas densas nuvens e quem deu entendimento ao meteoro? Aí alguns podem traduzir isso aqui como várias outras coisas, mas querendo o que for isso, que seja a tradução, essa sabedoria vem de Deus. Ou seja, quando você contempla as coisas, quando você contempla a natureza que Deus criou, você observa uma sabedoria, mas a sabedoria em si mesmo não é aquele objeto, né? Essa criação, ela só expressa essa sabedoria, mas ela não é a sabedoria em si mesma. Só que quando nós pensamos em sabedoria, como eu disse, ou em beleza, como algo, digamos assim, só uma ideia, um pensamento, ainda sim fica abstrato, né? Mas Deus é espírito, ele não é, digamos assim, tangível, não é algo que você possa segurar, né? Não é algo que você possa ver, não é algo que você possa ver com os olhos carnais, obviamente, né? Mas vamos continuar. Então, a Bíblia diz que Deus, que Cristo Jesus é a sabedoria de Deus, está lá em Colossenses. Então agora a sabedoria ela já não é mais algo abstrato. A beleza, também Cristo é a imagem do Deus invisível. E se Deus é belo, então nós temos em Cristo a beleza de Deus, né? Ele é a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o arque de toda a criação, né? Ele é a forma de toda a beleza, de toda a sabedoria, de toda a santidade de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vemos Cristo, nós contemplamos a glória e a beleza de Deus. Então Deus fez, né, por causa da nossa obtusidade, na verdade não só por causa da nossa obtusidade, porque o próprio Deus, né, ele decretou tudo o que aconteceria, ele determinou que ele iria ser conhecido por meio de revelação. E todos os atos de Deus de criação e os atos de Deus escritos na Bíblia, tudo que Deus faz é um ato revelacional, um ato que revela Ele próprio, né? Então, inclusive as coisas ruins que acontecem no mundo, a Bíblia diz que os vasos de ira eles são feitos diretamente da mão de Deus. Aqueles que vão para o inferno, aqueles que negam a Deus e blasfemam, eles recebem essas características de Deus, porque Deus quer revelar um atributo chamado ira. Então, tudo no universo gira em torno de Deus, porque Ele é a própria sabedoria. E nós temos a Bíblia para dizer isso. A carne odeia isso, e o diabo odeia, mas essa é a verdade. Então, depois de entender isso, onde eu quero chegar? Se nós queremos entender realmente a verdade, nós não podemos ficar presos aos sentidos, nós não podemos ficar presos àquilo que nós vemos. É óbvio que o mundo real é real, porque Deus criou o mundo. A Bíblia diz que Ele fez o céu e a terra. Quando nós vemos as coisas, elas existem, nós sabemos que existem por causa da palavra de Deus, né? E porque Deus confirma isso no nosso espírito. Deus causa o conhecimento por meio da criação, mas nós, na nossa própria mente, não temos capacidade de conhecer nada a parte de Deus, que é aquele que revela tudo. Ele está se auto-revelando e revelando o que é as coisas. Então, sempre que o homem sabe a verdade, foi Deus que o revelou. E sempre que o homem não sabe a verdade, porque Deus o encobriu de saber a verdade, né?
e sempre com o homem enganado. Jó, no capítulo 12, verso 16, é dito que Deus, nas mãos dele estão tanto o enganador quanto o enganado. Então é porque Deus realmente, como diz lá em Ezequiel 14:9, engana o profeta. Deus oculta o conhecimento de várias pessoas arbitrariamente pelo seu próprio poder e autoridade e revela outras. De maneira que todas as coisas estão nas mãos de Deus, tanto o enganador quanto o enganado. Agora vamos lá. Então, voltando ao nosso foco. Como que Deus fez todas as coisas? Pela palavra, pela sua palavra. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O universo foi criado pela palavra. Como nós sabemos disso? Pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho que crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz lá no Salmo 115, versículo 3: nos céus está o Senhor e faz tudo o que lhe agrada. Também é dito que o Senhor escreve os dias da nossa vida. Todos estão escritos e determinados. Depois nós temos vários outros textos bíblicos. Por exemplo, Efésios 11:1: predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou podemos pegar Eclesiastes 11:5, que vai dizer que assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, você não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Vamos pegar também Atos capítulo 15, no verso 8, Tiago, quando vai falar sobre a igreja, e eles estão indo falar sobre a circuncisão, é o primeiro concílio de Jerusalém. Ele diz, ele dá uma segurança: olha, conhecidas são as obras de Deus antes, desde a fundação do mundo, né? Ou seja, como assim? Deus, o que Tiago está dizendo ali, conhecidas são as obras de Deus, é que Deus, ele sabe o que ele faz. É isso que Tiago está dizendo. Tudo que aqueles crentes, né, eles creram porque foram destinados à vida eterna. Atos 13:48. Então Deus conhece as suas próprias obras. Então ele tem confiança de que Deus iria ensinar os discípulos a verdade. Então é porque Deus controla todas as coisas, né, que nós podemos ter uma segurança. Jesus diz lá em Mateus 10:29 que nem um pássaro cai no chão se não for a vontade do nosso Pai Celeste. Nem um fio da nossa cabeça cai da nossa cabeça, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, e nós não podemos aumentar um côvado de nossa vida. Isso é meio tautológico falar, mas é preciso falar isso antes de falar de criacionismo contínuo. Então, no ocasionalismo, Deus é a única causa da realidade no sentido transcendental e metafísico, onde todas as coisas, Jonathan Edwards vai dizer que Deus organiza as causas no tempo em que Ele quer, na ordem que Deus quer. Então, por exemplo, eu levanto esse objeto aqui na minha mão, eu faço isso aqui, mas porque esse objeto faz isso, não é simplesmente por uma lei que existe, rígida, que faz com que isso aconteça, mas porque Deus causa eu fazer esse movimento, as relações da realidade, né? E faz esse objeto cair onde ele cai e subir ou descer. Ou seja, Deus causa tanto eu pensar em fazer esse movimento, quanto esse objeto cair. Então isso é um determinismo real, onde Deus causa toda a realidade. Como um escritor de uma obra, ele causa tanto os pensamentos do personagem, quanto o movimento do personagem, quanto o movimento que o personagem vai fazer com o objeto, quanto o objeto e a maneira que o objeto foi criado. Então, numa obra, um escritor, ele tem um controle total sobre tudo o que acontece, porque as coisas estão ali no lugar onde elas deveriam estar. Isso nos livra, esse pensamento de determinismo rígido, na verdade, é o único, o pensamento bíblico de que Deus é soberano e controla todas as coisas absolutamente e de maneira exaustiva, é a única forma, na verdade, é o pensamento bíblico, não tem outro pensamento, e a única forma da mente ficar em paz, porque se Deus não controla tudo, então está tudo perdido, né? Então as coisas podem acontecer fora do seu propósito, ou alguma coisa pode acontecer fora do seu propósito.
Ok. Então Deus controla todas as coisas. Outra coisa também é a questão da onisciência, né? Deus, ele sabe tudo por intuição, no sentido em que ele sabe absolutamente todas as coisas. A Bíblia diz que Deus tem toda a sabedoria. Deus tem, e Cristo é a sabedoria, como nós vimos. Então não existe uma coisa que Deus não saiba. E nem existe um momento, ou se pode existir momento, ou tempo, ou fração de pensamento, ou progressão de pensamento na mente divina, no sentido em que ele não tinha alguma informação e ele passou a ter. Então Deus sempre teve todas as informações de tudo o que acontece no universo. Isso é maravilhoso demais, de maneira que tudo que acontece no universo acontece porque Deus, ele pensou que isso deveria acontecer. Deus detém o conhecimento de tudo que vai acontecer no universo. Deus não pode olhar para o túnel do tempo e ver eu fazendo isso aqui meramente. Por que ele não pode fazer isso? Não é porque existe um defeito em Deus, mas porque Deus não pode aprender. Deus não olha para o futuro para aprender o que está acontecendo comigo ou com aquilo que ele está sustentando e olha para mim para ver o que é. Não, ele já tem o conhecimento antes de eu fazer isso. Então, por necessidade, Deus não pode adquirir esse conhecimento, ele deve ter por necessidade, desde a eternidade, senão nós destruímos a onisciência de Deus. Isso Deus também não adquire conhecimento pelo empirismo, pelos sentidos, né? Como nós pensamos que as pessoas adquirem, olhando o objeto e acham que adquiriu o conhecimento de uma xícara. Não, Deus, ele tem o conhecimento por intuição, porque todo conhecimento vem dele, e ele tem desde a eternidade. Então, por isso também Deus determina todas as coisas. Então, tudo isso, como você entende isso, claro que é preciso nascer de novo para entender isso. Não existe outra maneira de eu explicar como uma pessoa vai aceitar uma doutrina dessa, a não ser que o Espírito Santo ilumine a mente dela e ela crê nisso, porque a tendência da pessoa é crer num livre-arbítrio, numa liberdade em qualquer sentido, ou em um sentido, porque na nossa experiência nós fazemos escolhas e tomamos decisões, ficamos confusos, mas nós somos o barro, Deus é o oleiro. Nós podemos ficar confusos e podemos ter dúvidas, inclusive muitas vezes sobre a determinação divina, mas as mãos do oleiro, elas continuam moldando o barro. As mãos do oleiro continuam na roda da história, elas continuam escrevendo a história. Então, não existe nenhum ponto da realidade, nem da nossa mente, nem de tudo que acontece que não foi determinado por Deus. Então, depois disso, isso é o ocasionalismo. Deus causa tudo que acontece. Então, bem, obviamente, quando a gente fala de tudo que acontece, também devemos falar dos pensamentos dos homens e das criaturas, porque é impossível que uma criatura pense algo que Deus não saiba. Você está atribuindo à criatura o poder de criação a priori, né? Mas o homem pode criar. Não, mas não pode descobrir algo que Deus não sabia antes, né? Deus já sabia aquilo que o homem iria criar, porque ele fez e determinou que o homem criaria. Então, por exemplo, quando o homem forja uma espada, o primeiro homem que forjou uma espada, muitos dizem que foi inspiração do diabo, mas você está atribuindo poder ao diabo de criador a priori de uma coisa, onde só Deus é o autor de todas as coisas. Lá em Isaías diz: eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus, eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que sentido Deus está falando isso? Algumas pessoas dizem que só se refere ao mal calamitoso, mas não, Deus está falando no sentido metafísico em que só Ele é Deus, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus é a única causa real da realidade, Ele que traz a existência de todas as coisas, luz e trevas, bem e mal, paz e calamidade, paz e desgraça, paz e mal. O que Ele está falando com isso, né? O que mais Ele poderia estar falando, senão que Deus é o autor metafísico de todas as coisas que acontecem.
Não existe um outro Deus. O diabo não é outro Deus. Ah, mas o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas eu sou o pai do meu filho. Fui eu que criei metafisicamente o meu filho. Ou eu controlei, ou decidi, que nem diz o Edir Macedo. O Edir Macedo diz, não, Deus não dá filho para ninguém. Nós é que temos filhos. Não, tudo isso foi determinado por Deus. Então o diabo pode até ser o pai da mentira, mas Deus controlou ele. Todas as coisas na mão de Deus estão enganador e enganado. Jó 12,16. Não há nada que aconteça como a criatura pense na realidade que Deus não tenha determinado. Isso é o ocasionalismo no sentido mais pleno. Essa é a doutrina bíblica até onde eu cheguei. Então, essa doutrina agora do criacionismo contínuo, ela vai entrar nessa questão. Porque Deus causa agora a realidade no sentido pleno, onde ele tem o controle. Mas Deus não só causa, Deus sustenta a realidade num sentido pleno. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você vê um vídeo, né, um vídeo na sua televisão ou no cinema, você vê aquele movimento do personagem no filme. O personagem está correndo ou está dirigindo um carro. Na sua mente, aquele movimento ele é contínuo num sentido em que o personagem está fazendo aquele... Mas, na verdade, aquela cena ela é dividida em vários frames, em várias imagens pequenas. E aquela imagem... E essas imagens são colocadas na ordem correta para dar a impressão de movimento contínuo. Ok? Agora você vai entender por que criacionismo contínuo. Impressão de movimento contínuo desses frames. Então, não é que a imagem anterior o que você vê no presente é resultado de um movimento anterior. Não, ele é resultado de que quem organizou o filme, né, ou própria mecânica do filme, organizou aquela imagem, essas imagens, com a impressão de movimento. Então daí que vem o criacionismo contínuo, porque Deus causa cada momento da realidade e tudo o que acontece e sustenta. Existe uma providência de Deus, mas essa providência é o seguinte: a criação em si mesma, no passado, agora nós estamos falando de tempo, no passado, ou seja, o passado de 2 minutos atrás, ele não é o que sustenta o futuro agora, por si mesmo, porque a criação em si mesma não pode sustentar a si mesma no futuro. Então, não é essa xícara que sustenta a si mesma, esses segundos que eu estou segurando ela. Não sou eu que sustento a mim mesmo. Mas não, Deus sustenta a realidade dessas coisas com o mesmo poder criativo, o mesmo poder ativo. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu também. Esse poder de sustentação ativa de Deus, no sentido em que ele é igual ao poder que Deus criou o universo, porque Deus não economiza o seu poder, ok? Deus é poder. Então, cada instante da realidade é causado ativamente por Deus e sustentado ativamente por Deus, né? Não que seja uma coisa que foi criada e deixou de existir, foi criada e deixou de existir. Não. Essa coisa criada é sustentada instante após instante da realidade pelo próprio Criador que criou ela no começo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Jesus diz lá em Gênesis, Deus diz, haja luz e houve luz. Então Deus começou a falar e as coisas foram criadas. Mas lá em Hebreus 1:3, que eu já falei aqui, é dito que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a mesma palavra criativa lá, mas agora continuamente regendo o mundo e o universo, movendo e energizando o universo a cada instante. Entende? Sustenta a realidade. Então é o mesmo Deus que falou no passado, está falando agora. Ele é um Deus que ele é o único Deus, obviamente. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu poder ativo é o poder do passado, que ele usou para criar o mundo. O poder do presente, que ele está
regendo pela mesma palavra e o poder do futuro que ele está causando. Então a sua palavra é aquilo que sustenta a realidade a cada instante. Então isso é criacionismo contínuo, né? Deus não apenas ele sustenta a realidade no sentido de que ele estabeleceu leis lá no começo que seriam fixas por si mesmas, tá? Não, ele estabeleceu meios pelo qual ele iria agir na realidade, mas Deus não só estabeleceu, Deus continua sustentando esses meios pelos quais ele sustenta a realidade. Então, o Winston Churchill vai dizer que nós podemos dizer que aquilo que os homens chamam de lei natural, lei da natureza, são apenas aquela aparência, né? Ou, digamos assim, ele vai usar outra palavra, agora me fugiu a memória, mas o meio pelo qual Deus está ativamente controlando a realidade, sustentando e controlando a realidade. Então não é uma coisa, não é que nem um relojoeiro que deu uma corda no relógio, isso é deísmo, né? E o relógio foi sozinho fazendo aquela... Não, Deus fez o relógio, Deus deu energia para o relógio, mas não só a energia do relógio, Deus sustenta os ponteiros do relógio, Deus sustenta o relógio inteiro, porque sem Deus aquele relógio deixaria de existir. Então, lá em Atos 17, 26, é dito assim, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O que quer dizer existimos? Ou seja, a nossa existência instante a instante depende da sustentação e da causação direta de estarmos em Deus, obviamente, e do poder direto ativo de Deus. Ou seja, nós só continuamos a existir porque Deus faz com que nós continuemos a existir. Deus não determinou uma lei biológica para que o Yuri exista. Nós não somos naturalistas, nós não somos cientificistas, nós não somos empiristas. Nós cremos que há um Deus que governa todas as coisas pela palavra do seu poder e pelo sopro da sua boca, o seu Espírito nos vivifica. E esse Deus, ele é presente na realidade a cada instante. Então, com essa sustentação ativa, ele faz com que nós continuamos a existir instante após instante, de maneira que toda a realidade tem isso, toda a realidade. Isso é tremendo demais. Quando você entende isso, você entende que cada instante depende de Deus para existir. Cada instante, que nós chamamos de instante ou momento, porque se existe psicologicamente, nós temos noção disso psicológico. Então, depois de dito isso, é importante falar outra coisa. A gente está falando sobre o criacionismo. Bom, lá em Colossenses, no capítulo... Colossenses, só um pouquinho... Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, essa palavra que é presente, tudo está subsistindo nele. Ali que nem em Atos 17, 26 ou 28 que a gente falou aqui, né? Por quê? Porque não é algo que foi, então, foi trazido à existência, então deixado. Não, é algo que continuamente subsiste e continua existindo, tem a sua existência dependendo dessa palavra que sai da boca de Deus. E Jesus fala que não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E Calvino vai falar algo sobre isso, que não é da abundância de pão, né, que nós somos alimentados, a não ser que Deus convertesse isso, meu Deus do céu, em alimento para nós. Então isso é, de certa maneira, ocasionalismo e criacionismo contínuo, embora Calvino não tenha feito ainda essa doutrina. Mas é importante isso. Então, o Winston Churchill vai falar, eu vou ler aqui o artigo dele e nós vamos finalizar o vídeo, porque vai ser um vídeo curto, né? É só uma introdução, é um assunto que tem que estudar um pouco mais, mas é fácil de entender. Vamos lá.
Cristo o sustentador, Wissem-Chung. Esse comentário aqui, ele vem de uma série de comentários do Chung de Colossenses, ok? Vamos lá. Ele diz assim: então Cristo o sustentador, versículo 17, diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Em Hebreus 1,3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Enquanto a doutrina de Cristo como Criador enfatiza sua transcendência, agora é importante você, o que é transcendente? O que transcende é aquilo que vai além da realidade, aquilo que é sublime, aquilo que está além da nossa capacidade de entender. Então, a doutrina de Cristo como Criador, ele diz aqui, ela pontua isso. Deus é transcendente, mas agora Cristo sustentador coloca ênfase sobre a sua imanência. Ele diz: enquanto a doutrina de Cristo como Criador enfatiza a sua transcendência, a doutrina de Cristo como sustentador coloca ênfase sobre a sua imanência. Por quê? Perceba, quando Deus vai criar o mundo, ele usa a sua palavra e o seu espírito, Ele faz por meio da sua palavra. Tudo que Deus faz com a criação ou de ato revelacional para nós, sua palavra e seu espírito. Jesus mesmo diz: a carne não serve para nada, mas as minhas palavras são espírito e vida. Então, a imanência divina tem essa relação com Cristo e com o Espírito Santo, com a palavra e com o Espírito Santo. Então, na criação nós temos a ênfase da transcendência divina. Deus é o nosso Criador, Deus é o oleiro. Agora nós temos a imanência. Deus, ele continua nos moldando, ele continua controlando a realidade. Mas não só isso, ele continua causando a realidade a cada instante, a existência, como nós vimos ali. Ok? Isso é tremendo. Vamos lá. Em outras palavras, como Deus ele é outro maior que a criação, mas por seu poder e sabedoria ele sustenta e regula ativamente a existência dessa criação e tudo o que acontece nela. Essa doutrina ensina que Deus não somente cria, mas também mantém, controla o que ele cria, E visto que ele criou todas as coisas, ele também mantém e controla todas as coisas, Mantém e controla. Não, vou deixar salvo, Alexandre. Pode ver desde o começo. É bem assunto bem interessante. Mas aqui eu vou pegar aqui o final do estudo aqui do Chung. Isso completa o ensino bíblico sobre metafísica, de forma que agora temos uma firme posição tanto sobre a origem como a continuação da criação. Então isso completa tudo que eu falei na minha série de metafísica, que só tem uns 25 vídeos lá no YouTube. Esse aqui é a cereja do bolo, que é o criacionismo contínuo, tá? Vamos ver aqui. São só uns 25 vídeos, você vai perder só umas não sei quantas horas mais. Vai fundo aí, você consegue. Até o final do ano, creio que você vai estar craque. Tá? Tanto sobre a origem como sobre a continuação da criação. Isto é, a criação não contém dentro dela, isso aqui é um ponto chave, eu vou comentar isso. Não contém dentro dela o poder e a sabedoria para sustentar e regular a si mesmo. Então, vamos lá. Deus, quando criou as coisas não têm poder de causação por si mesmo. É isso que ele está falando. Ela precisa de um poder sustentador e mantenedor e ativo de Deus para ela continuar existindo e prosseguindo para o alvo qual ela foi teleologicamente projetada. Então Deus não só criou as coisas, ele controla ativamente e cria e traz a existência e mantém a existência de todas as coisas que ele criou, de maneira ativa, pela sua palavra, como nós vimos ali no começo. Ok? Então, vamos continuar aqui. Ela não tem esse poder dentro dela por si mesma, de fazer isso. Como eu disse, o momento anterior não tem capacidade em si mesmo, o momento anterior da realidade. E com o momento anterior da realidade, eu digo tudo que existia segundos atrás. Tudo que existia segundos atrás não tem poder de trazer o presente. A realidade não pode sustentar sem a palavra ativa de Deus, sem o poder do Espírito, sem o poder da palavra de Deus, a realidade sucumbiria e ruiria. Nós não teríamos um presente.
Entende? Então Deus não apenas causa tudo, como Ele também mantém a existência de todas as coisas no presente. Essa é a doutrina do criacionismo contínuo. É isso que Edwards defendia, o Jung defende, eu também. Eu acho tremendo essa doutrina. Regular a si mesmo. Então a criação não tem poder para sustentar e regular a si mesmo. A criação foi feita por Deus, mas não se tornou em Deus. E isso nem mesmo era possível. Então veja, olha só, como são idiotas aquelas pessoas que acusam o ocasionalismo e o criacionismo contínuo de panteísmo, porque isso é idiotice. Porque a criação não tem o poder de sustentar a si mesma. E quando eu digo que Deus é aquele que sustenta ativamente a criação e causa tudo, usando a criação, mantendo a existência da criação e causando cada instante da realidade, eu estou dizendo que a criação não é Deus. Mas eles invertem tudo. Como diz Isaías 29, 15 e 16, vocês tudo pervertem, como se o oleiro fosse igual o barro, e a coisa formada como a que o criou. Eles pervertem tudo que nós ensinamos, como se Satanás estivesse blindando o entendimento dessas pessoas para chegarem aí, onde Jonathan Edwards chegou. É incrível, mas vamos continuar. Então vamos lá. Ela não se tornou em Deus, e isso nem mesmo era possível. Assim, a criação depende dele para a sua existência e operação contínua. O ponto não é que ele deixa o mundo existir, mas que ele faz ele existir. Esse é o ponto. Deus não deixa o mundo existir momento após momento. Ele faz com que o mundo exista momento após momento. Rapaz, isso é causalidade trazer existência, cada instante. É criado, controlado por Deus, trazido Deus. Deus é Deus, só tem um Deus, não tem outro. Isso é interessante, vamos lá. E porque o mundo depende de Deus para a sua existência, operação momento a momento, agora o assunto é a ideia de continuidade, e não a expressão precisa pela qual deveríamos designar essa continuidade. Então o que ele está falando? O assunto é de continuidade, não a expressão precisa. Então a questão aqui não é o termo. Quando fala criacionismo contínuo, a pessoa já fica, não se apega ao termo. Jung está dizendo. Um momento na criação, ou seja, a totalidade do conteúdo e configuração daquele momento, não é a causa metafísica do próximo momento. É isso que eu estou falando desde o começo. O passado não pode, perfeito, Alexandre, esse versículo ali. O passado não pode causar o presente. Essa é a questão. Toda aquela realidade passada, tudo, todas aquelas criaturas que estavam lá, todas as causas lá, não pode trazer existência no momento presente. Isso aqui é demais para o empirista, né, cara? É demais. Ele já não consegue aceitar o ocasionalismo, isso aqui, então, para ele é falar grego. Né? Mas vamos lá. Então, dele faz existir, né, essa criação. Ela não é a causa metafísica do próximo momento. O momento passado é a causa, de forma que a criação em si o momento não carrega nenhuma relação necessária com o próximo. Nenhuma relação necessária. O que ele quer dizer com isso? O passado não tem nenhuma relação necessária com o presente, porque é Deus que faz com que o passado e com que o que está existindo no passado continue existindo no presente. Deus que faz com que as coisas continuem existindo e se movendo de acordo com o que Ele quer. Então, o que ele está dizendo aqui é que é Deus que causa tanto o passado quanto o presente. Ele está falando isso. Vamos lá. Com o próximo. Antes é Deus, agora ele vai dizer, quem sustenta diretamente, ou como alguns dizem, cria continuamente sua criação, momento a momento. A continuidade não é inerente na criação, mas é estabelecida na mente de Deus. Então, não é que a criação tem um poder, lembra que ele falou ali, em si mesma, de causar o futuro. É Deus quem sustenta a existência dessa criação, para que por meio do passado, o presente continue. Aquela existência do passado, aquilo que existia no passado, continue existindo no presente. É um poder ativo de Deus. Ok? É isso que ele está falando aqui. Mas e essa criação, ela é estabelecida,
essa relação do passado e presente, ela é estabelecida na mente divina. É na mente divina que existe essa relação, não por causa das coisas em si mesmas. Vamos lá. Novamente, essa posição bíblica racional e necessária sobre metafísica também envolve que Deus é o autor metafísico do pecado. É óbvio, por quê? Porque se Deus traz existência e causa absolutamente todas as coisas da realidade de maneira rígida e firme, né? Então é óbvio que Deus causa também os atos pecaminosos de tudo, a queda de Adão, a queda do diabo, os pensamentos do diabo, tudo que acontece. Porque essa criação, o diabo e tudo, não pode ter relação necessária com o futuro, com o que iria acontecer. Não pode ser a causa da sua própria queda, né? Então, é a consequência que Deus é o autor do pecado, Jung diz. Autor metafísico. A implicação é quase sempre negada pela tradição e preconceito, sem nenhum argumento. Mas o que os caras fazem? Negam isso. Aí o que acontece? A implicação é negada. Né? Por exemplo, Jonathan Edwards afirmou a criação contínua. Então, imediatamente negou essa implicação necessária. Mas não pôde oferecer uma causa para a negação. Então, deixa eu dizer. O Edwards, ele creu em tudo que eu falei até aqui. Mas quando ele viu que a consequência lógica era que Deus é o autor metafísico do pecado, ele deu um passo para trás. Por causa da tradição. Ele negou, mas ele não ofereceu nenhum argumento contra. Um argumento racional, o Jung diz, contra Deus ser o autor metafísico do pecado. Né? Cara, glória a Deus pela vida do Jung. Ele é só um homem, mas ele é muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele. Então, ele viu onde os caras pararam. Por exemplo, né, ele fala sobre Edson. Não pôde oferecer uma causa para essa negação. Né? Assim, uma declaração esplêndida sobre a providência exaustiva de Deus é estragada pela falsa piedade e tradição. E agora eu vou falar uma frase que me bateu essa semana, na verdade, desde que eu estou me recuperando daquela bomba. Se fomos corajosos a ponto de tomar a espada de Golias, cuidemos para não cortar a nossa própria cabeça com ela. Vamos até o final na consistência teológica. Deus não faz nada errado. Ele não precisa que nos envergonhemos por ele. Então você teve, né, chegou a essa iluminação da parte de Deus, por meio da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo te conduziu até ali. Você viu, não, Deus controla tudo, Deus causa todas as coisas, Deus causa tudo. Deus mantém a existência da criação momento após momento. Nós existimos, subsistimos em Deus. Então não há relação de causalidade da criação no tempo passado, presente. É absurdo, porque Deus continua fazendo ela existir e Deus controla todas as coisas ativamente. Qual a consequência? Deus é o autor metafísico do pecado. Deus é aquele que causou o barro, o vaso de ira, pecar, fazer o que for, né? Tá? Mas você nega essa consequência. É como deixar a espada de Golias cair na tua cabeça. Aí você dá um passo para trás e o diabo ganha território. É isso que o Jung está falando. É isso que acontece. Quando eu comecei a ficar intimidado, muitas coisas que Deus me ensinou e eu vi que era muito contrário ao sentido natural e aquilo que as pessoas dizem, até a minha própria intuição às vezes me jogava na lona. Deus controla tudo, Deus controla a queda de Satanás, Deus controla o engano do diabo, o engano da serpente, para que depois ele pune o diabo por isso. E o diabo não tem nem o diabo, nem o réprobo tem alegria de ter inventado aquela besteira, porque Deus causou isso para punir eles no inferno. Ou seja, toda a vanglória que a criatura tem de quebrar a lei divina e de eu faço o que eu quero e bababá, é destruída pela soberania de Deus exaustiva, porque Deus é o autor metafísico do pecado. Eu te fiz para ira, desgraçado, tu vai para o inferno. Isso é um soco na boca do diabo e de todos aqueles que se vangloriam diante de Deus. E quando a minha intuição e o que as pessoas estavam falando, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu não estou errado? E as pessoas me acusando de blasfêmia. E eu orei, tu acha que eu não orei? Orei, pedi misericórdia, mas
eu não podia negar. Era a verdade lógica da Bíblia, Deus ficava me ensinando isso. Mas pela falsa piedade eu dei uns passos para trás, e quando eu dei uns passos para trás, o diabo me bombardeou mais ainda, minha. Por quê? Porque o diabo ele vai atacar na dúvida. Se você é inseguro quanto a uma doutrina, é melhor você não nem fazer uma afirmação, nem começar. Você tem que, não, se eu vou crendo na Bíblia, eu vou crendo que o Espírito Santo me ensina pela palavra de Deus, eu vou crer até o final. Essa é a questão que o Xungo está defendendo. E a gente tem que ser assim, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, vamos continuar aqui. Vamos estar terminando já o vídeo, tá? A doutrina da providência divina vem sob essa seção de Cristo como sustentador. E isso é frequentemente dividido em providência ordinária, ou seja, todos os eventos, pensamentos e ações, e especial, tais como os milagres. Não discutiremos a doutrina inteira aqui. Em nosso contexto, a ênfase é que Cristo sustenta e controla tudo, cada detalhe de todo objeto e pessoa, por causa do seu poder abrangente e preciso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Cristo dirige tudo na história e governa sobre todas as nações e culturas. Em todas as coisas ele tem a supremacia. Então agora nós vamos lá. Eu vou dar minha última pitada final no vídeo. Perceba. Não existe diferença de poder de Deus em fazer um milagre e causar qualquer coisa. Fazer isso aqui. Deus causava fazer isso. Ah, como assim? O milagre e eu causar isso é o poder de Deus que causa. Deus, a gente tem um pensamento, às vezes tosco, de que Deus usa mais ou menos poder para que eu faça isso ou para que ele faça um milagre, mas não existe. Não existe, porque Deus ele tem todo o poder, ok? Tem todo o poder. Quando Deus faz um vaso de ira, a gente pensa, por exemplo, não, para Deus salvar o homem, Deus teve que usar um tremendo poder de regeneração. Mas para ele fazer o homem um vaso de ira, Deus não usa o seu poder, não, ele usa. O poder de Deus é ativo tanto para reprovar, quanto para salvar. É ativo o poder de Deus na reprovação. Por quê? Deus controla ativamente o diabo, controla ativamente a realidade, continua trazendo existência a todas as coisas. Quando Deus salva, Deus manifesta e revela e dá nova vida pelo Espírito de Deus ao vaso que ele fez, mas para ele é o mesmo poder causativo, não tem diferença de quantia de poder. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala, mas a manifestação, aí que está a diferença. A manifestação do poder de Deus é diferente nos dois lados. Porque quando Deus ele nos regenera, ele está manifestando sua graça pelo seu poder. Então, seu poder e a sua graça. E quando Deus ressuscitar nossos corpos mortais, nós sermos ressuscitados, a sua glória e a sua graça, misericórdia será revelada. Mas o poder ativo é o mesmo. Então aqui Deus está usando seu poder sobreexcelente de ressuscitar os mortos, mostrando a sua sabedoria por meio disso. Agora, quando Deus reprovar os ímpios no inferno, o poder dele vai ser ativo, de ressuscitar os corpos deles, né? De lançar no inferno, de uma maneira que ele vai sustentar os corpos deles no inferno eternamente, para eles sofrerem no inferno a chama ardente que ele também vai sustentar ativamente. Então não existe esse negócio, porque tu acha que no inferno lá é causado por quê? Deus deu a corda no inferno e o inferno vai... Não é a churrasqueira que Deus botou carvão lá. Não, Deus continuamente, Deus está presente no inferno e continuamente arde no inferno. E Deus ressuscita os mortos que vão para lá, os ímpios, e ativamente causa que os seus corpos nunca se corrompam, de maneira que o verme nunca morre e o fogo nunca acaba, Jesus fala. Então o poder de Deus é ativo na reprovação dos ímpios e ativo na salvação e também ativo no endurecimento do coração dos ímpios. Então eu falo sobre isso lá no meu livro, vou fazer um marketing, né, cara, tem que fazer, que você pode comprar na Amazon. Falo sobre o erro de interpretar Romanos 1
sem a luz de Romanos 9, quando Deus entrega os ímpios às suas próprias paixões. Porque assim você pensa que Deus não é ativo ali, mas Deus é. Essa entrega é uma manifestação para o homem de juízo que ele está fazendo. Mas metafísica, daí é lá Romanos 9. É outra história. Quem causou que aquele ímpio fosse endurecido e depois julgou ele mais ainda foi Deus. É uma doutrina pesada. Mas é a consequência lógica de crer na reprovação ativa. Né? Igual as sandálias dos hebreus, o Alexandre Sérgio. Então, né? Mas não é ativo o poder de Deus para a destruição. O poder de Deus lá no Egito, ele foi mais ativo nas pragas do que antes. E Deus disse que era ele. Mas embora o Salmo diga que aquelas obras, muitas das obras lá, que Deus usou Satanás para fazer vários daqueles prodígios. Deus usou Satanás, sabia, para fazer. Mas quando os magos foram fazer a quinta praga, eles disseram: não, nós não podemos, porque esse é o dedo de Deus. E Jesus diz lá em Mateus que quando eles falam, né, que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebul, ele fala, né, olha, mas se eu expulso o diabo pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus, é sinal que é chegado ao reino de Deus. Ou seja, é o poder de Deus que controla todas as coisas e que causou diretamente aquela praga. Se nós usarmos esse princípio hermenêutico da revelação completa para interpretar isso, ok? Então, o que acontece? Acontece isso. Acontece que Deus, ele controla tudo ativamente. Qual o meio que Deus usou para endurecer Faraó? O diabo? Não sei o que, não faz diferença. Não faz diferença. Deus controla o diabo também. Mesmo que ele não queira, Deus controla. Ninguém quer ser controlado, né? Mas Deus controla. Só que o controle de Deus, ele é algo diferente. Agora eu vou falar um final. Quando nós pensamos em Deus controlar as coisas, nós sempre pensamos em força no sentido físico, né? Ou algo empurrando outra coisa. E se nós pensarmos só nisso, quando a gente fala de metafísica, claro que tem isso. Deus pode forçar alguém, trazer uma pressão sobre uma pessoa. Deus pode fazer o que ele quiser. A questão não é isso. Não é isso só. Esse tipo de pensamento de empurrar ou puxar, quando a gente fala sobre Deus controlar as coisas, ele vem do empirismo, ele vem do sentido da ideia que nós temos, quando Deus controla, está pensando em alguém controlando no sentido de fazer força. Não necessariamente. Deus deu peso ao vento. Deus pôs as medidas no mar. Deus, ele não tem peso. E não tem leveza, digamos no sentido, porque ele não tem peso, né? Leveza é pouco peso, peso é bastante peso. Mas o peso é contido nele. Assim como a gente está falando no começo do vídeo, com a beleza e a sabedoria. Porque ele que criou essas coisas. Então, Deus, ele não precisa de algo como só... quando a gente fala em ativo, a pessoa já pensa em forçar. Ele forçou, a pessoa não precisa forçar, ele controla a vontade da pessoa. Num poder secreto, onde é dito lá em Eclesiastes 11:5 que nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim nós não sabemos a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, se não vê, nem o diabo vê, nem você vê a providência de Deus total e completa, o seu controle muitas vezes. Mas está lá, no secreto, no oculto, trabalhando. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é trabalhando no oculto, onde você não vê. Então está ali o diabo fazendo força, te arrastando pelos cabelos, o endemoniado vem quer te apedrejar, que nem fizeram com Paulo, né? Não, mas não, Deus não fez isso, Deus não causou isso diretamente, não pode, coitado de Paulo, isso foi o diabo que se levantou. E você não vê Deus no negócio, não vê, pode ser Deus aqui, pode o diabo, o que Deus tem a ver com isso? Não está aqui, está controlando todas as coisas.
está controlando Estevão ser apedrejado, está controlando Paulo ser esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, está controlando o mensageiro de Satanás para que ele não se exalte acima daquilo que Deus delimitou que Paulo fosse fingido. Está controlando todas as coisas. Deus está ali, o seu poder secreto. Está controlando os dardos que vêm na sua mente, as setas que podem vir na sua mente, porque Ele sabe a sua reação, mas não só porque Ele sabe, mas porque Ele controla também a sua reação. Deus está controlando tudo. Deus é Deus, é oleiro, nós somos só barro. Esse é o poder ativo de Deus. Quando nós entendemos que Deus faz isso, não só por meio de força, mas também por meio de influências que nós nem temos noção, que nós somos só pó, então nós vamos entender. E agora? Eu tenho que decidir isso? Decide, cara, tem que decidir mesmo, isso aí. Tem que decidir obedecer a palavra de Deus, tem que decidir fazer o que Jesus manda, tem que decidir orar por enfermo, tem que decidir evangelizar. Isso não vai ficar em paradoxo. Deus controla tudo. Se tiver vontade de evangelizar, vou lá evangelizar. Se tiver vontade, estou sem vontade, mas Deus manda, eu entrei no conflito, vou obedecer. Mas se Deus não operar ou não me dá vontade, eu não vou. Besteira, porque a sua decisão também é controlada por Deus. Você decidir contra a sua vontade também é controlado por Deus. Yuri, não pode ser? Pode. Você nunca fez uma coisa contra a sua vontade? Sua esposa não pediu você lavar uma louça e você não queria, disse que não ia, mas foi contrariado. Vou decidir fazer isso. Decidiu, quem determinou foi Deus. Nem sempre, eu não tenho vontade de evangelizar. Daí, cara, vai obedecer. Não tem paradoxo mais. Não tem esse besteira, acaba. Para de reclamar e vai fazer o que Deus mandou. Para de botar obstáculo e paradoxo onde não existe. Ok, irmãos? Então, esse vídeo eu pensei que ia ter só uns 30 minutos, mas quase uma hora. Eu vou deixar esse vídeo salvo, irmãos, e daqui a pouco vou para casa, já é 9 horas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Orem por mim, orem bastante por mim. Quem muito é dado, muito é cobrado, e eu preciso de orações, viu? Que Deus possa abençoar vocês, que isso possa edificar a vida de vocês, isso possa dar paz. Uma coisa importante antes de eu terminar, eu ia terminar, já não vou mais, é a questão das duas vontades de Deus, né? Eu estava falando aqui sobre isso. Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos. Isso é muito importante mesmo. Então muitas pessoas pensam que Deus, porque Ele tem uma vontade oculta e uma revelada, então essas vontades são contraditórias ou misteriosas. Não são, querido. Deus decretou que você fosse santificado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, que você recebeu de Cristo todas as coisas. Então, Deus também determinou que você iria obedecer, que você iria cair, mas iria levantar, iria pedir misericórdia e avançar. Então não tem contradição de vontade. Ok? Você tem que crer que Deus determinou que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Senão você vai jogar uma água fria em cima de você mesmo. Você vai minar a sua fé. E é isso que os calvinistas fazem. E os arminianos, eles atacam os calvinistas aí nesse ponto, e a maioria dos calvinistas não sabe responder. Então Deus determinou tal coisa. Não, Deus determinou que eu vou vencer o pecado. Mas determinou o pecado, mas determinou que eu ia aprender com ele, determinou que eu não ia pecar mais, determinou minha santificação. Ok? Então, aí você quebra, digamos assim, estoura a bolha. Você quebra essa contradição. Como que eu vou... vontade preceptiva e decretiva, mas não pode usar. Preceptiva e decretiva, mas não pode usar no sentido contraditório em que Deus não vai cumprir o que Ele promete, entendeu? Porque Deus não pode mentir. Deus não mente. Então Deus prometeu para a igreja o quê? Deus prometeu para a igreja bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus prometeu santificação. Aí você tem aqueles calvinistas que defendem um suicídio do crente. O crente pode se suicidar. A questão não é nem o suicídio em si. A questão é que Deus não vai descumprir o que Ele prometeu. A questão é
retroceder nesse ponto. Nós não podemos. Nós temos que crer que Deus cumpre o que Ele promete, Ele preserva a sua igreja e Ele faz com que nós perseveramos na fé, opere em nós o querer realizar. Então, nós podemos pegar e ficar nessa contradição. Toda contradição ela vai gerar incredulidade. Todo ensino contraditório vai gerar incredulidade.